E agora é o seguinte, quando você vê aquela cena linda de uma mãe amamentando o seu bebê, transmitindo a maior tranquilidade do mundo, a impressão é de que o aleitamento materno aí é algo simples e totalmente natural, intuitivo. Um ponto que quase ninguém conta é que nem sempre funciona assim. Amamentar pode até doer. O seio pode ficar rachado, ferido, pode ter fissuras, podem surgir até mesmo quando a mama está cheia de leite. E a mãe às vezes se sente culpada por não saber desses detalhes. Então, para falar sobre esse assunto, nós teremos a participação da consultora de amamentação e psicóloga Lili Rocha e da nutricionista materno-infantil e consultora de amamentação Bárbara Macione por videoconferência. Vamos lá! Olha só, muito boa tarde, Lili, Bárbara! Boa tarde! Vamos abordar esse assunto. Nós estamos aí num período especial, né? Um período dedicado às mulheres, falando de amamentação. E vamos começar exatamente dizendo qual é a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses da criança. Fala, Bárbara. Vamos começar com a Bárbara? Pode ser. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, o leite materno, como a gente sabe, ele é feito especificamente para nossa espécie, né? Para o bebê humano. Então, ele é feito com tudo que a criança precisa, exclusivamente até os 6 meses. Então, todos os nutrientes, todas as vitaminas, até água, né? Não é necessário. Então, é um alimento completo para a criança exclusivamente até os 6 meses. Sim. E ele pode ser ofertado até 2 anos ou mais, é o indicado, né? Então, sim, é o melhor alimento para a criança nesse momento. Sim. E Lili, que também é consultora de amamentação, psicóloga e doula, né, Lili? Você pode Sim. falar também da amamentação em um aspecto mais amplo, no caso, né, do aleitamento e a importância desse alimento para filho e mãe, né? Porque a mãe também tem que estar preparada psicologicamente falando, né? Você falou uma coisa bem interessante no começo, que eu achei muito importante, né, quando estava anunciando essa nossa participação, que mostra assim na televisão as mulheres amamentando, aquelas cenas bonitas, né? E o que eu acho que acaba interferindo bastante nessa prática é que existe uma romantização muito grande da amamentação, né, na mídia, na grande mídia. As referências que a gente tem sobre a amamentação sempre são referências muito romantizadas, né? Nas novelas, principalmente. A gente nunca vê um bebê recém-nascido de novela chorando. A gente nunca vê uma mãe enfrentando dificuldade na amamentação, né? A gente sempre vê as mulheres lindas, com aqueles hobbies de seda, né? Maquiadas e bonitas, e aí isso acaba reforçando a romantização e acaba entrando mesmo no imaginário da maioria de nós de que amamentar é algo automático, né? Que simplesmente é só colocar o bebê no peito e ele vai sugar lindamente, e aí quando chega a realidade, o buraco é mais embaixo, né? Às vezes aparecem problemas. É importante você falar sobre isso, porque foi exatamente o tema que nós pensamos, né, nas discussões de pauta que nós temos, produção e toda a equipe. Essa imagem é a imagem que a gente vê sempre, mas por trás dessa imagem tem também, né, esse outro lado, com a mãe que sofre, com a mãe que chora, e que muitas vezes, por verem outras mães amamentando com todo esse, né, lado romantizado, elas acham que elas estão tendo algum problema, né, que são diferentes das outras mães. E muitas vezes isso fica no psicológico da pessoa, né, mexe bastante. O sentimento de culpa vem pesado, né? A expectativa que é criada, né? É verdade. Então vamos esclarecer para todos que estão nos acompanhando, mamães de plantão,
Olha só, mamães de primeira viagem, né? Nós estamos aqui para ajudá-las. Nosso WhatsApp é o 999359918. Se você tem alguma dúvida sobre a amamentação, nós estamos aqui com duas grandes referências, tá? Que vão poder esclarecer e ajudar vocês de casa. Para a gente começar, quais são os problemas, né, possíveis que podem atrapalhar na amamentação? Bárbara, por favor. Então, o que a grande maioria das mulheres, que acomete a grande maioria das mulheres, nesse início de amamentação nos primeiros dias, geralmente são os problemas que vão recorrente à mama, por exemplo, pós-apojadura, né? Para quem não conhece, a apojadura é um momento muito decisivo da amamentação, né? Que é a descida do leite. Então, a mulher, geralmente, nos primeiros dias, ela produz o colostro, que é a primeira fase do leite materno, então é pouco leite mesmo, é importante saber disso, né, que as pessoas ficam inseguras com relação à quantidade, então isso aí já começa a insegurança toda da amamentação, que eu tenho pouco leite, mas a gente, já na gestação, a gente procura esclarecer para essa mulher que é pouco mesmo esses primeiros dias, e aí após a pojadura, que é a descida do leite, que ela vai acontecer mais ou menos no 4º, 5º dia, a mama enche bastante e aí acontece geralmente dores, engurgitamentos, e a causa maior de dificuldade de amamentação é dor, né? Então, dor na mama, dor na pega. Então, quando a mama está muito cheia, o bebê tem muita dificuldade de abocanhar aquela mama completa e acaba gerando fissuras. Então, os principais problemas nesses primeiros dias de amamentação geralmente são fissuras, né, decorrente a engurgitamentos mamários e que podem acarretar vários outros, né? Então, geralmente é uma bola de neve os problemas de amamentação. Sim. Então, quanto mais cedo as mulheres procuram ajuda, melhor. Perfeito. Ó, nós já temos aqui várias mulheres participando e tem uma que é a Evandra, que está no 6º dia de amamentação. Vamos ajudar a Evandra. Oh. Ela diz o seguinte: estou com os 2 seios cheios, feridos e sinto muita dor ao amamentar. Comprei um bico de silicone para ajudar até voltar ao normal. Gostaria que elas falassem mais sobre a pega correta na hora da amamentação. E aí? Quem pode ajudar? E aí, Lili, vai? Vamos lá, nós duas. A pega correta envolve também um posicionamento correto, né? Sim. Então, o bebê precisa estar bem posicionado, a mãe precisa estar confortável, né? E, primeiramente, a posição da mãe é importante. Não adianta fazer uma pega perfeita e a mãe tá toda ali desconjuntada, né? Desconfortável, não vai ser bom para ela. Precisa ser bom para os dois, né? Então, a primeira coisa, a posição da mãe, depois o posicionamento do bebê, né? Que é virado para a mãe, né? Com a cabecinha alinhada com a mama, né? Às vezes a gente vê o bebê com a barriga para cima e a cabeça assim de lado. É a mesma coisa se eu for beber água, a gente bebe água assim, né? Aí eu não bebo água assim, eu não viro a cabeça para beber água assim. Então imagine o bebezinho todo tortinho para mamar, ele ia ter dificuldade também. Então tem essa questão de posicionamento. Abrir o bebê, fazer uma boa abertura, né? Para abocanhar bem a areola, não é o bico, né? Porque se ficar só no bico machuca. É porque assim falando, não sei se fica claro para ela visualizar, sim, né? Sim. Mas a pega é relacionado a isso. Mas sim, nós temos algumas imagens, inclusive, para fazer uma demonstração para as mamães que estão em casa. Vamos mostrar. Olha, aí a forma, né, mais tranquila e correta para poder fazer a amamentação. Nós temos alguma imagem exatamente em cima do que a Lili falou, né? Importante, ó, está muito bem posicionada mãe e filho, tá bom? Como essa imagem aí. Aí eu venho aqui também, a Roberta, ela diz: sou Roberta, mãe de primeira viagem. Uma dúvida sobre a amamentação é: por que o bebê, quando toma muito leite, ele fica colocando tudo para fora como se estivesse golfando? Diga, Bárbara. Então, isso aí vai depender muito da idade, que tipo de leite esse bebê tá mamando, né? Porque existem vários tipos de refluxos, né? E esse refluxo fisiológico, a gente precisaria avaliar que quantidade é essa de leite que esse bebê coloca para fora. Teria posicionamento do bebê, teria que saber mais detalhes para falar
com relação ao porquê que isso está acontecendo. Sim, que seria algo específico, né? Sim. Ó, a Camila tem uma bebê de 2 anos e ela disse que está tentando desmamar. Se tem alguma dica para ajudar? Quer falar, Lili? Bom, paciência. A questão do vínculo é muito forte, né? Da mãe com o bebê, né? Teoricamente, a partir de 2 anos não é considerado mais um bebê, né? Já é considerado uma criança. Mas a OMS recomenda que a amamentação ela deve seguir por 2 anos ou mais. E eu sou muito da linha de defender que enquanto o bebê, enquanto a criança e a mãe quiserem, ok, né? Já que ela está tentando desmamar, ver como é que está a alimentação dessa criança, ver como é que está a rotina, porque muitas vezes nessa idade o bebê já mama, a criança já mama pouquíssimo, né? Mama pouco, mama só mais à noite, né? Aqueles horáriozinhos. E aí a amamentação já está muito vinculada com a questão afetiva. Então vá conversando e mostrando para aquela criança outras formas dela ganhar o colo, de ganhar o carinho, né? No colo da mãe e não necessariamente na sucção, né? Isso é um processo lento que vai devagarzinho. Eu acredito que entender o porquê que essa mulher quer fazer esse desmame, né? Se é questão de sobrecarga por outros motivos na vida dela, né? A gente tem que entender também que o leite materno, ele é ofertado, e quanto mais tempo, mais benefícios aquela criança vai receber. Então, não até 6 meses ele não vira, depois de 6 meses ele não vira água, depois de 2 anos ele não vira água. Tudo então, mito. Quanto mais leite materno a gente ofertar, melhor. Então, assim, tem que ver os motivos que essa mulher quer desmamar e aí ela procurar ajuda para fazer o processo, né? Se for realmente necessário. Várias mulheres mandando aqui, né? Comentando e falando das dificuldades que estão enfrentando. Nosso WhatsApp é o 999359918. Inclusive, a Tatiele diz assim: gostaria de saber se todos os tipos de alimento e bebidas que a mãe ingerir vai para o leite materno. Boa pergunta, Bárbara, e aí? Isso aí é uma dúvida que é muito frequente, né? Geralmente as mulheres que amamentam, elas se restringem de muitas coisas. E eu venho contar uma coisa a vocês que pode mudar muito na vida de vocês. Não se restringam de nada, absolutamente nada. Olha, que legal. A gente sabe como é. Que legal, né? Porque as mães ficam muitas vezes sem poder consumir o que gosta. Exato. Se restringe exatamente para não prejudicar, né? É um grande mito, na verdade, né? Como tantos outros mitos que rodeiam a amamentação. Mas esse aí liberta muita gente. Então, gente, a gente sabe que existem casos de alergia, né? Que as mulheres precisam se restringir sim, mas isso precisa de um diagnóstico, né? Caso não haja esse diagnóstico, a mulher precisa comer, na verdade, uma grande variedade, né? E na amamentação, a mulher não pode se restringir, né? Eu já vi mulheres se restringindo de coentro, que é uma coisa tão típica da gente, que não faz mal nenhum. Então, por favor, não se restrinja de nada. Olha, para quem vai, né, amamentar ou está amamentando, é interessante também consumir muita lactose? Ou é mito? Não precisa consumir leite para poder produzir mais leite? É outro mito, né? Que beba leite, coma cuscuz para produzir leite. Gente, o que vai produzir leite, a gente não tem nada científico que prove, né? Então, o que vai produzir leite é o bebê no peito, né? Certo. O que faz o leite ser produzido é a sucção do bebê, é o contato. Então, não tem lactose, inclusive leite, né? Que na verdade o leite é um grande mito. Chás, comidas, suco de uva, caldo de cana, tudo é mito. Tudo mito. Então, assim, na verdade é assim. As mulheres, a amamentação tá muito aqui. Certo. Né? Então, se as mulheres acreditam que aquilo ali vai fazer chegar leite e elas se sentem bem consumindo aquele produto, consumindo aquele chá, consumindo aquela comida, não tem problema. Se mal não fizer para ela, ela pode consumir. Então, se a avó chega e diz assim, minha filha, coma cuscuz, coma um milhinho, coma um munguzá para poder chegar milho, se ela se sentir bem fazendo aquilo, não tem problema. Sim. Pode até sim, ela se
sentir que vai chegar mais por ela ter acreditado. Mas isso não tem nada provado, tá? Sim. E tem uma outra questão também importante que Bárbara citou, né, que a amamentação acontece muito na cabeça da gente também, é a questão do estresse, né? Porque uma mulher que está estressada, que está cansada, sobrecarregada, que está sem rede de apoio, ela realmente não vai conseguir descansar e isso vai impactar também na produção do leite. Então, às vezes, esses aspectos emocionais interferem bastante nesse início de amamentação também. Sim. Que não está relacionado necessariamente com o tipo de alimentação da mulher, mas com o ambiente que ela está inserida, o emocional e tudo mais. Sim. Ó, Lili aproveita também me fala que, né, sobre essa dúvida da Anne, ela diz, ó, Jaque, boa tarde, estou com um bebê de 1 mês e meio e estou com fissuras nos seios, sinto dores horríveis, há 4 dias estou dando leite de recém-nascido porque cheguei ao ponto de não conseguir mais amamentar. Estou dando leite, retirando o leite materno e dando na mamadeira. O que é que eu posso fazer para voltar a amamentar? E aí? A primeira coisa é tentar identificar o porquê que machucou, né, essa mama. Se foi pega o posicionamento errado, se foi falta de massagem, de ordenha, né? Porque às vezes a mama muito cheia, muito enrijecida, dificulta a pega do bebê e aí acaba machucando. E a questão da mamadeira, né? Porque é um bico artificial que está aí no meio dessa amamentação, né? E os bicos artificiais, eles são muito prejudiciais porque acabam confundindo, né, o bebê, né, fazendo a confusão de bicos. Então, talvez ela tenha dificuldades do retorno, de estabelecer essa amamentação, por conta disso, da inserção de bico, mesmo com a mama cicatrizada, depois que tenha melhorado tudo, mas por conta da confusão de bicos. Então, se for oferecer o leite para o bebê que não seja diretamente do peito, que ofereça em outras formas alternativas, né? Que não vão provocar essa confusão de bicos. Pode ser na colher, pode ser no copinho, seringa. Basicamente isso, né? Perfeito. E Ó, o bico da mamadeira atrapalha bastante. Certo. A Romilze, ela quer saber quando a mãe pode beber bebidas alcoólicas e bebendo o álcool, né? E da mama se prejudica o leite materno. E aí, Bárbara? Então, isso aí está sendo bastante estudado, na verdade. Nós, profissionais, não vamos chegar assim, tá liberado o álcool. A gente não vai chegar para dizer isso, né? Mas tem estudos saindo que existem doses que são seguras. Porém, o grande problema da ingestão alcoólica não seria especificamente na produção de leite ou no leite. O problema seria no cuidado. O que a gente precisaria cuidar com atenção ao bebê, né? Ter essa consciência. Mas existem alguns estudos que estão saindo. Eu realmente não vou saber dizer qual a dose segura que estão saindo nos estudos agora, mas tem estudos novos que estão contrariando essa ideia, né? Que é proibido. Porém, eu não tenho como dizer qual a dose segura e também nós, profissionais de saúde, não vamos dizer, tá liberado, né? Induzir, isso aí né? ainda... A mamãe tá bebendo. Jamais, isso aí ainda é novo, então cada vez mais a gente tendo mais estudos, a gente vai estar mais segura para poder falar alguma coisa. Sim. Ó, tem aqui um comentário da Thalia, sou de distância. Eu passei por isso, minha filha arrancou um pedaço do meu peito, eu sofri muito para minha filha pegar a mama, certo? Eu chorava de dor, cheguei a falar que não ia dar mais, mas quando ela chorava de fome, eu dava e resolvi dessa forma. A Mailine está dizendo, quando começamos a introdução alimentar, a amamentação, ela deixa de ser nutritiva para o bebê, hein, Bárbara? Como eu já falei aqui, jamais. O leite materno, ele é dose dependente. A gente fala assim, quanto mais ele é ofertado, né, como a gente estava falando no caso do desmame, quanto mais tempo ele for ofertado, mais benefícios aquela criança vai receber. Então, jamais, principalmente no primeiro ano de vida, o leite materno, ele é o principal alimento, ele é a principal fonte de nutriente desse bebê. Introdução alimentar começa especificamente com 6 meses. Não tem por que a gente começar antes, mesmo que essa criança ela receba outro tipo de leite, né? Então, mas mesmo assim depois
o leite materno jamais ele perderá algum tipo de importância. Olha aí. Lili, outra... falar da questão também psicológica, como é que a gente pode ajudar essas mães que estão sofrendo com dores, que estão, né, sem saber o que fazer? Como é que a gente pode ajudar? Certo. Em primeiro lugar, perceber, entender assim, que é complicado mesmo, existe essa complexidade na amamentação, por todos esses motivos que a gente já conversou aqui. Pedir ajuda sempre, né? Não achar que só é ela que está errada, que o problema está localizado nela. Então, pedir ajuda, falar assim, ó, estou com dificuldade, estou achando isso. Não ter medo de perguntar e de tirar as dúvidas, porque é algo assim, a amamentação envolve dois seres, né? Dois indivíduos, é a mãe e o bebê. E do mesmo jeito que o bebê está aprendendo a mamar, a mãe também está aprendendo a amamentar. Né? Então, sim, é aquele início de relacionamento que no começo pode ter, sim, algumas dificuldades, mas depois eles vão se entender, aquela dupla vai se alinhar, né? Então, sempre conversar, pedir ajuda, procurar os profissionais da área para poder auxiliar nessas dificuldades, participar de grupos de mães. Hoje em dia existem muitos grupos, muitos mesmo com a quarentena. Eu acho que a quarentena até intensificou, porque os grupos são virtuais. Então, sempre trocar informação, né, com outras mães que estão vivenciando aquele mesmo estágio, né, e tudo isso vai fortalecendo. E uma coisa também que eu acho extremamente importante é envolver a rede de apoio para acessar essas informações. Isso já começa na preparação, quando a gente está grávida, né? Então, não dá para a gente ver assim, vou agora estudar amamentação com o bebê no colo. Não dá. Né? A gente busca antes. Um bebê no colo, a gente só precisa alimentá-lo. Exatamente. Então, buscar antes as informações, entender um pouquinho para poder já evitar, prevenir algumas questões mais comuns, né? Algumas dificuldades mais comuns e principalmente envolver a rede de apoio. Então, quem é que vai ficar comigo na minha casa? Ou eu vou ficar na casa de alguém? Vou ficar na casa da minha mãe. Minha irmã vai ficar aqui na minha casa. Então, essa pessoa, inclusive o companheiro ou companheira, também tá junto, acessando as informações, entender por quê. Muitas vezes, a rede de apoio, né, que seria para apoiar, acaba dificultando, porque vai minando a confiança da mulher. Principalmente com aquele clássico, será que esse leite está sustentando mesmo esse bebê? Aí sua mãe ela já fica abalada, a confiança dela já fica ali abalada. Ela começa a achar porque o bebê está chorando de hora em hora, é porque o meu leite não está fraco, mas muitas vezes nem ela. E nem a rede de apoio sabe que o estômago do bebê nos primeiros dias é muito pequenininho, a capacidade é muito pequena. O leite materno é digerido muito rapidamente, então ele vai ter necessidades frequentes de se alimentar, né? E aí esse é um conjuntinho de coisas que pode assim ajudar essa família, essa nova dupla, né, que surge. Perfeito. Lili, Bárbara, muitíssimo obrigada. Vocês foram incríveis. Espero que a gente tenha conseguido ajudar aí essas mãezinhas que mandaram, né, dúvidas, questionamentos e também, né, ajudar as outras mães que não mandaram recadinho, mas que também estão fazendo parte desse grupo de mães que amamentam e que sofrem também nesse momento. Nós estamos aqui para isso. Mais uma vez, Bárbara, obrigada. E Lili, obrigada, viu, meninas? Obrigada, eu agradeço também. Obrigada. Olha, que bacana.